Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 222, onde vamos estudar o que? Olha aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 28, coletânea de preces espíritas, tá? E a gente entra naquele tópico das preces pelos doentes e pelos obsediados. Vamos estudar hoje as preces pelos doentes, que vão do item 77 ao 80, tá ok? Estudo 222, né? Faltam 2 programinhas para a gente dar por completo o estudo do Evangelho. Quem diria, né? Bom, vamos lá então, né? Vamos fazer aí o estudo. Nossa página na internet, você está vendo aí na tela, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, um novo estudo. Tem um vídeo, né? Em alguns deles, a gente tem até, ó, companhia especial, como por exemplo, dessa nossa amiguinha aqui. Então, aqui. Você vai encontrar. Ih, agora ela quer fugir. Vai lá, pula. Então a gente encontra o texto do Evangelho. Um novo vídeo, toda sexta-feira. O texto da página de preparo, que hoje é do livro Via de Luz. O passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. O significado das palavras mais difíceis. A gente coloca em parênteses o significado dessas palavrinhas mais difíceis. Então fica tudo mastigadinho, né? Você pode fazer acompanhando o vídeo, você pode fazer... Não gosto do vídeo. Faz apenas olhando o texto e o significado das palavras mais difíceis. Pode tirar as dúvidas pelo e-mail. Qual é o e-mail? Você está vendo aí na tela, ó. amorperdãoefé@gmail.com. Repetindo, amorperdãoefé@gmail.com. Pode mandar a sua pergunta, sua dúvida, a gente sempre responde, tá? Além disso, temos um outro canal de comunicação, que é qual? É o nosso WhatsApp. Qual é o WhatsApp da Rádio Espiritismo? Do Evangelho no Lar, né? Do nosso Evangelho no Lar. Você está vendo aí na tela, ó, 21 99 247 5631. 21 99 247 5631. Você pode mandar o e-mail, o WhatsApp, que a gente sempre responde, tá ok? Tem também para quem curte Facebook, você pode entrar no Facebook, né? Mais do que curtir, a gente recomenda, compartilhe. Qual é o nosso Facebook? Você está vendo aí na tela também, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Então, entra lá, curte, compartilha, leva adiante essas lições, esses ensinamentos aí para os amigos, tá certo? Com relação àqueles que já estão com saudade, né, que faltam só 2 programas para a gente fechar essa série, nós estamos informando que recebemos aí uma incumbência, né, com a Rádio Espiritismo. Você está vendo aí na tela o link, ó, radioespiritismo.com.br, onde o nosso Evangelho no Lar vai fazer parte da grade de programação dessa rádio. Rádio Espiritismo, tudo junto, né? radioespiritismo.com.br. Então logo a gente vem a finalizar essa série, né, com os 224 episódios, a gente vai começar tudo outra vez, num novo formato, algumas novidades, vai ser um estudo bem legal, tá certo? O site continua sendo mantido, enfim, a gente aceita até sugestões aí dos amigos, tá legal? Bom, tendo dito aí essas novidades, a Rádio Espiritismo também tem Facebook, você entra lá, facebook.com/Rádio Espiritismo, tudo junto, né? E todos serão muito bem-vindos, tá ok? Diante disso, vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura, né? Então vamos lá. A prece de abertura.
Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, onde agradecemos desde já a todos os encarnados e desencarnados que aqui se encontram e pedimos a proteção, o auxílio aos benfeitores espirituais, os anjos guardiães que aqui estão, para que possam limpar, harmonizar, higienizar espiritualmente falando o ambiente no qual nos encontramos e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece de abertura, né? Vamos começar com a página de preparo. A página de preparo, o livro Vinha de Luz, o autor é o Espírito Emmanuel e quem psicografou foi o Chico Xavier. É o capítulo 158, que fala sobre transformação. Então o que ele diz aí? Ele diz o seguinte, ó, uma citação de Paulo, anotada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, que diz o seguinte: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aí o Emmanuel explica sobre isso. Refere-se o apóstolo dos gentios. Gentios eram os não-judeus daquela época, tá? Era o povão, tá? E Paulo era considerado o apóstolo do povo, vamos dizer assim, tá bom? Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas, religiosas, né, de todos os tempos, erigiram, levantaram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. Depois que desencarna, como é que fica, hein? Depois que morre, o que acontece? Uns dizem que você vira pó, outros dizem que vai para o céu, outros dizem que vai para o inferno, outros dizem que vai para o purgatório. Aquele que não fez nem o bem nem o mal, aí começaram a dizer que ia ficar numa região chamada limbo, né? E cada um com a sua forma de contar, de esclarecer sobre isso. Ok? Então, vamos lá. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia, né, com comparação integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída conforme as conquistas próprias. Então, a cada um conforme suas obras, né? A nossa doutrina espírita, ela identifica a continuação das vidas, porque, em primeiro lugar, vai fazer sentido a justiça de Deus. Quando você nasce aqui, morre aqui, eu nasci no Brasil, sexo masculino com saúde. Uma outra pessoa nasceu lá na Síria, doente, e tendo aquela guerra, tendo aquilo tudo. Cadê a justiça de Deus? Por que uma pessoa nasce saudável e uma outra pessoa nasce doente? Onde estaria então a justiça de Deus aí, diante disso, né? Então, quando a gente observa no Espiritismo esses esclarecimentos, e aí, aliado a isso, vem a ciência, né? Como, por exemplo, a transcomunicação instrumental. Através dos aparelhos, os espíritos contam que a vida continua, como é que é o lado de lá. Quando a gente trabalha uma psicoterapia reencarnacionista com as regressões de vidas passadas, e a pessoa conta com riqueza de detalhes, né, sobre fatos, situações, lugares que nunca foram. Se você puder, assista um filme chamado A Vida de Mânica. É uma menina, acho que é na Índia, se não me engano, nos anos 40, 50,
Aí a gente lembra que não tinha internet, não tinha nada disso, né? E ela conta com detalhes a vida da encarnação anterior. E ela chega lá, inclusive reencontra o ex-marido, o marido que ficou viúvo dela. E um padre levou ela até lá, porque ele falava, não, não é possível, né? Então, acontece tudo isso. Então, a gente trabalha esses aspectos muito na parte científica. Recentemente, alguém colocou no Facebook ou no YouTube, né? Ah, é muito legal isso e tal, essa parte religiosa aí sobre reencarnação, mas eu não acredito muito não, minha religião não acredita muito nisso não, nem eu acredito. A resposta que a gente deu foi o seguinte, mas a gente não está falando aqui de religião, a gente está falando de ciência. Procure na parte da ciência. Porque a religião, cada um conta uma história diferente, tudo bem. De repente a doutrina espírita seria mais um a contar uma outra história. Mas quando você vai olhar na parte da ciência, e aí tudo faz sentido, complementa aquilo que na parte de religião e de filosofia foi mostrado pelos espíritos, você fica numa situação muito difícil de você querer contestar, por quê? Porque existe uma coerência, ok? Então, vamos lá. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais. É aquela área, né, entre o céu e o inferno, para aquele que não foi bem nem foi mal, né? Em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime que, por enquanto, transcende, né? Vai além do limitado entendimento humano. O nosso entendimento é muito limitado ainda. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. E aí Paulo dizia, nem todos dormiremos, isto é, nem todas as criaturas vão caminhar às tontas, né, nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todos serão arrebatados às esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, que a gente ouça ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera, né, nos confirma, todos seremos transformados. Então, aquele que não acredita, aquele que faz ainda errado, aquele que está perdido, a gente lembra a frase de Jesus, nenhuma ovelha do rebanho se perderá, todos se salvarão. Agora, uns vão levar mais tempo do que outros. Alguns vão levar mais vidas, mais encarnações do que outros, até perceber, até se iluminar, até enxergar as verdades, né? As verdades divinas, as verdades que o Cristo nos ensinou, ok? Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim, promete transformação, é muito bom ver isso. Ele não fala que o sofrimento ele vai acabar, zerar. Não, a gente ainda vai sofrer, vai passar por situações, por dificuldades, porque são obstáculos que levam a gente ao progresso, à evolução. São as provas. Se eu faço uma faculdade, um estudo, um ensino médio, o que eu quero? Eu faço isso aí, eu estudo para quê? Para poder passar nas provas. Para eu poder fazer as provas e ser aprovado, né? É isso. Então, veja, comparativamente, a nossa vida, nós passamos por provas, para ver se a gente realmente aprendeu, se não aprendeu, o quanto a gente está evoluindo, o quanto a gente está trabalhando no auxílio ao próximo, na ajuda e tudo mais. E ele fala, né? Também não tem repouso sem fim. Morrer, eu vou pro céu, vou ficar tocando harpa, vou virar anjinho, vai crescer asinho, uma auréola, e eu vou ficar tocando harpa. Para quem acompanha desde o número 1 aqui do nosso Evangelho no Lar, eu já falei, eu toco violão muito mal. Se eu ficar tocando harpa, o céu vai virar um inferno, ninguém vai aguentar, vai todo mundo falar, me tira daqui pelo amor de Deus, o Sérgio tocando harpa é um desastre. E eternamente, eternamente, quando a gente faz até uma coisa legal, vai ao cinema e pega um filme aí que tem 3, 4 horas de duração, a gente já não fica de saco cheio, mesmo sendo uma coisa prazerosa. Imagina ficar no céu tocando harpa
eternamente. Não, ali não vai ser o céu. Ali não é possível. Então veja, ele coloca isso. O trabalho continua. As informações dos espíritos, dentro desse processo de evolução, eles colocam que ninguém para de trabalhar, de auxiliar, de ajudar, de cumprir com a sua missão. Ok? Ele fala, promete transformação. Isso sim, a gente vai passando a cada dia da nossa vida, né? Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. Então o que ele fala? O túmulo, né, é uma viagem. Um barco que sai de um porto, né, ele está abandonando aquele porto e ao mesmo tempo ele está indo, se aproximando de um destino, né? Então quando eu desencarno, eu fico meu corpo aqui, mas o meu espírito ele vai estar em outro lugar, chegando numa outra esfera, para uma outra missão, para um outro desenvolvimento. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Então, essa é a grande lição, é o grande recado, né? A gente trabalhar o bem, tá certo? Vamos lá então. Aí no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, as preces pelos doentes e pelos obsediados, tá? Prece pelos doentes, itens 79 ao 80. Então, o que é dito ali no item 77? Desculpa, item 77 ao 80, no prefácio, né? Ele coloca assim: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes, dos contratempos da vida eterna. São inerentes, né? Fazem parte da grosseria de nossa natureza material e a inferioridade do mundo em que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, frágeis ou de má intenção, e às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado, mais purificado, né, e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. A gente estudou isso no capítulo 3, né, no item 9. Temos assim de nos resignar às consequências do meio, onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal, se dê. Façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado os nossos esforços não conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Eu tenho uma vida encarnada e existem doenças. Primeiro ponto, a maioria das doenças, ou melhor, todas as nossas doenças, são consequência de nossos sentimentos, de nossos pensamentos. No filme Nosso Lar, quando André Luiz falou que foi vítima de uma doença e tudo mais, né, os mentores disseram: quando você poderia imaginar que raiva, mágoa, rancor, inveja, ciúme, ansiedade, orgulho, vaidade, todos esses sentimentos fariam parte de um diagnóstico. Então eu estou tratando, esses sentimentos fazem mal ao meu espírito, e fazendo mal ao meu espírito, eles acabam fazendo mal, acabam corrompendo o meu corpo físico. Percebe aí? Então é isso que ele coloca. Ah, Sérgio, mas é uma pessoa que já nasceu doente, que já nasceu muito provavelmente não, com certeza, já nasceu com aquela doença, porque numa vida anterior ela tinha esses pensamentos. A boa notícia é que a gente, mudando esses pensamentos, esses sentimentos, essas atitudes, a gente começa a restaurar, a recuperar tanto o nosso corpo físico
como o nosso corpo espiritual. Tá certo? Então, vamos lá, ele coloca aqui. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude em conformidade com o instinto de conservação indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A gente pode buscar a cura física e a cura espiritual. Quando eu consigo juntar as duas, né, a ciência com a parte da medicina e os avanços da medicina e a parte espiritual, eu consigo fazer um serviço completo. Não vai adiantar muito eu me curar espiritualmente e eu não trato a minha parte física. Assim como eu tratar a minha parte física, mas não cuidar da minha parte espiritual, em ambos os casos vai ficar incompleto isso aí. Ok? A par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Então, no capítulo 26, ele fala, né, sobre a mediunidade de cura. Então, ele coloca isso aí. E a prece, né, o poder que uma prece tem. Já estudamos aqui diversas vezes, né, em estudos anteriores. E aí no item 78, ele fala uma prece para ser dita por quem está doente. São vários amigos que chegam e falam: Sérgio, eu estou doente, faz uma prece, coloca o nome na casa espírita. E a gente fala: por que você também não se ajuda? Pega o Evangelho, capítulo 28. Olha lá, o item 78, a prece pelas pessoas que estão doentes. E essa prece em especial para ser dita pela pessoa que está doente. Vai ajudar bastante. Ok? Então que prece é essa? Ele dá um modelo, né? Então ele fala assim: Senhor, pois que és todo justiça, a enfermidade que te aprouve, né, que te satisfez mandar-me necessariamente, eu a merecia. Então mostra uma resignação. Eu compreendo que eu estou colhendo o fruto de algo que eu plantei. Visto que nunca impões sofrimento algum sem causa, confio-me para minha cura a tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se ao contrário me cumpre sofrer mais, bendito seja ele do mesmo modo. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, né? Intenções, vontades, propósitos, porquanto o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Então ele sabe que Deus faz aquilo, né? É para o progresso, para a evolução de cada um. Dá, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar, benéfico, né? E me leve a refletir sobre a minha conduta. Aceito-a como uma expiação, a quitação de débitos do passado, né? E como uma prova para a minha fé e a minha submissão à sua santa vontade. Então, né, no item 40 tem também uma prece que fala sobre isso, ok? Outra prece também, que pode ser dita pelo doente, tá? Ele coloca aqui esse modelo. Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios e a tua sabedoria entendeste de afligir. Aqui é pelo doente. Então, eu vou falar por aquela pessoa que está doente, tá? Então ele coloca: meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios e na tua sabedoria entendeste de afligir a N, fulano, pela enfermidade. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de pôr-lhes termo. De repente, de auxiliar, de colocar fim, de ajudar aquela pessoa. Bons espíritos, ministros do Onipotente, né, de Deus, de que tem poderes ilimitados, secundai, eu vos peço o meu desejo de aliviá-lo. Encaminhai o meu pensamento a fim de que vá derramar um bálsamo, né, um alívio salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto dessa prova. Nas preces, né, no item 57, ele fala sobre isso também. É uma prece que a gente pede, envia boas energias, para que essas energias possam ser irradiadas
por aquela pessoa enferma. Essa pessoa vai estar recebendo essas energias, vai estar recebendo um material energético do encarnado, e o desencarnado também, os espíritos, né, desencarnados vão poder auxiliar com esse material que a gente envia com as nossas energias. Quem sabe possa auxiliar aquela pessoa. E finalmente, no item 80, é a prece para ser dita pelo médium curador. É o médium de cura, que de repente está ali trabalhando também. Meu Deus, se te dignas servir-te de mim, indigno como sou, poderei curar essa enfermidade se assim quiseres, porque em ti deposito fé, mas sem ti nada posso. Permite que os bons espíritos me acumulem, me acumulem de seus fluidos benéficos, a fim de que eu os transmita a esse doente, e livra-me de toda a ideia de orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza. Então veja, o médium sabe, aí é o médium, porque o médium ele já tem estudo, conhecimento, já fez o estudo do livro dos médiuns, que por exemplo na Rádio Espiritismo, né, vai ter lá obras básicas, então vai ter um dia na semana que é só para estudar livro dos médiuns. É bem legal, vale a pena conferir lá, tá? Um outro dia é só o Evangelho, um outro dia é o Livro dos Espíritos, outro dia é Gênesis, outro dia o Céu e o Inferno. Vai estar lá na programação da Rádio Espiritismo, ok? Então, o que acontece? Esse médium, ele já sabe sobre as energias de ectoplasma, né, energias curadoras que ele vai estar enviando. E ele, inclusive, pede nessa prece, né, a compreensão para que não fique orgulhoso, não fique vaidoso, porque vários se perdem com isso. Ele é um instrumento de cura, e aí quando vê aquela pessoa curar, ele sai, eu sou máximo, eu curei, eu sou bonzão mesmo, ó, aqui, ó, é comigo. Faz igual aquele jogador que fica apontando para ele mesmo. E aí ele acaba se perdendo. Porque na próxima vez que ele for enviar algum tipo de energia, ele vai estar trabalhando em seus pensamentos, em seus sentimentos, energias, fluidos, vibrações de vaidade, de orgulho. E essas energias muitas vezes não vão ser utilizadas, e aí ele não vai conseguir curar mais ninguém. Curar mais ninguém não vai conseguir ser instrumento de cura para mais ninguém. Então é bem interessante essa colocação que é feita aqui, tá certo? Bom, diante disso chegou a hora de fazer a prece, né, pelas pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas. Eu vou começar a prece, quando eu disser pausou, você pausa aí, tá? E mencione o nome de todas essas pessoas, tá legal? Então, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado pela oportunidade de aqui estarmos, e viemos então fazer um pedido muito especial a todos os amigos ou inimigos, encarnados ou desencarnados, onde quer que se encontrem, para que possam receber da espiritualidade amiga o auxílio, o amparo, as melhores energias, as melhores vibrações, de forma que consigam a cada dia atravessar seus obstáculos, suas provas, alcançando assim os seus objetivos. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes. Pausou. Soltou o pause. É a hora então da fluidificação da água, né? Pegou aí a garrafa, a jarra, o copo, o vasilhame, né? Coloca aí sobre a mesa, tá bom? Vamos então apontar as mãos para essa água. Pode ser, você está vendo aí na tela, ó, Minutos de Espiritismo, número 23, tem um estudo completo aí sobre isso, tá? Apontando as mãos então para essa água, para essa jarra, esse vasilhame, vamos fazer então a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade, onde viemos então pedir aos espíritos amigos para que possa esta água, neste momento,
receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de maneira que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, importante ou necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, já coloquei aqui a água, já vou dar um gole aqui na minha água, tá bom? Saúde! E chegamos então à hora da prece de encerramento, né? Então, vamos lá, prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que harmonizaram, limparam e higienizaram o ambiente onde nos encontramos agora. Que possamos fazer a nossa parte na manutenção da limpeza deste ambiente. E que possamos, diante desses aprendizados, trabalhar os valores do amor, da fé, da caridade, do perdão, do auxílio ao próximo, tornando-nos verdadeiros instrumentos de Deus a cada vez que praticarmos alguns dos valores aqui citados. Que possamos ter uma semana de muita luz, muita paz e proteção, e que possamos também estar aqui novamente na próxima semana para mais um estudo, mais uma oportunidade de aprendizado, que assim seja, graças a Deus. Então, finalizado aí o estudo de hoje, né? É hora de dar tchau, é isso? Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus, tá? Faltam só mais 2 programinhas pra gente encerrar o Evangelho todo, hein? Até o nosso próximo encontro! Tchau, tchau!